Pessoal, entrou e saiu tanto ministro durante o governo Bolsonaro, e a maioria deles provenientes da caserna, provenientes do setor militar das Forças Armadas, que pouca gente se lembra do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Teria sido ele, segundo palavras do ministro Gilmar Mendes, em um simpósio, em uma conferência sobre o papel do STF na defesa da democracia, segundo o ministro Gilmar Mendes, o TSE, à época das eleições presidenciais passadas, teria sofrido, entre aspas, assédio por parte do então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Bom, é interessante que se esclareça o seguinte: intriga de bastidores e jogo político de lobby existe desde que existe governo, desde que o mundo é mundo e que há política e que há Estado, que são sociedades politicamente organizadas, que há esse conflito de interesses, muitas vezes resolvidos nos bastidores, nos corredores internos do poder, nos lobbies, né? Daí o termo lobista. Um ministro de Estado procurar a um ministro do STF, né, a um magistrado de tribunal superior para tratar de questões de Estado é mais do mesmo e é absolutamente normal. Quando esse assunto de Estado se trate de velar pela liceidade, pela licitude, pela honestidade, pela transparência do processo político eleitoral, mais ainda não se está puxando sardinha para lado nenhum. Com todo respeito que está a merecer o ilustre e culto ministro Gilmar Mendes, o termo assédio, quando mal empregado, e não estou falando que é o caso dele, leva a entender que há uma espécie de coação moral. E o direito penal tem, né, o Instituto da Coação Moral Irresistível. Mas um ministro de Estado exteriorizar o pensamento de preocupação do então gestor da nação, presidente Bolsonaro à época, quanto à regularidade, quanto ao funcionamento das eleições, quanto à fiscalização da propaganda eleitoral, quanto ao bom funcionamento das urnas, isso não constitui assédio, se é que se tratou disto nestes limites. É claro que estamos falando de um período da nossa recentíssima história política em que os nervos estavam à flor da pele. Passávamos, como passamos, por uma eleição acirrada, muito combatida, com um eleitorado, com a população politicamente polarizada e com uma guerra de informações como nunca antes se viu, né? E é claro que dentro deste contexto, falar em normalidade institucional soa um pouco estranho, né? Trabalhávamos todos no limite, trabalhávamos Estado, trabalhávamos no governo, todos no limite. Mas ainda assim a expressão assédio, muito deturpada pelas mídias, pelos meios de comunicação, pelos deformadores de opinião, é muito mais forte que na prática se sente daquela narrativa do ilustre ministro. Se confunde, por exemplo, a figura do assédio sexual com a suposta cantada, né, ou com a conduta sexualmente inadequada. O assédio sexual, muito comum no ambiente de trabalho, muito comum no ambiente acadêmico, muito embora deplorável, né, é quando a pessoa é compelida a uma aproximação física, íntima, libidinosa, sob pena de algum constrangimento. É quando se troca uma vaga no posto de trabalho por favores sexuais, ou quando se demite porque a pessoa não teria cedido a favores sexuais solicitados. Isso é assédio sexual. A conduta socialmente inadequada, por sua vez, é quando o autor dessa conduta se exprime de maneira constrangedora em face de outra pessoa, da vítima dessa conduta, né? Sem ter intimidade para tanto. É a piadinha de natureza sexual, é a insinuação sexual, é a cantada maldosa no ambiente acadêmico,
no ambiente de trabalho. Essa é a conduta sexualmente inadequada. Ou seja, dela não se extrai qualquer prejuízo para a vítima que não seja o constrangimento, que não seja se ruborizar diante da grosseria, né? Enquanto que no assédio sexual, você está diante de de uma extorsão, quase extorsão. Ou me dá o que eu quero, ou sofrerá represálias por não me dar o que eu quero. Isso é o assédio, é uma conduta muito grave. Não consta que se tenha, não consta da narrativa até aqui, alvo da ilustração do ministro Gilmar Mendes na palestra da qual ele participou. Não consta nenhum trocar de cebolas de maneira ilícita. Né? Não consta, faça isso, senão eu faço aquilo. Isso não aconteceu no governo Bolsonaro. Todas as práticas levadas a públicos, por certo, todas as práticas, boas ou más, levadas a cabo pelo então presidente Jair Bolsonaro, foram sempre, não digo transparentes, mas foram escrutinadas incessantemente, impiedosamente. O governo Bolsonaro não conseguiu manter escondida qualquer prática, boa ou mal, acerto ou desacerto, erro ou correção. Não conseguiu manter oculta qualquer ação governamental. E todas essas ações governamentais, para o bem ou para o mal, sempre foram a fiel repetição daquilo que sempre se praticou na nossa república tumultuada ao longo de diversas outras anteriores gestões presidenciais. Portanto, eu não consigo entender, com olhos postos no que conheço de ciência política, com olhos postos no que eu conheço de direito e principalmente no que eu conheço de história, qualquer conduta desonrosa, qualquer conduta vexatória ou criminosa da parte do presidente Bolsonaro ou de quaisquer uns de seus prepostos, no sentido de coagir quem quer que seja. Pelo contrário, no entre aspas, escândalo das joias, por exemplo, o que o Bolsonaro fez foi encaminhar emissários até a Receita Federal, tentando convencer a Receita a liberar o patrimônio que veio portado do exterior, presenteado à primeira-dama, através de estafetas, através de mensageiros do então presidente da República. Dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.